Será que foi agora? Olá, meus amores, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos falar aqui sobre os mitos do luto no nosso encontro de hoje, na nossa terapia de luto. Para quem não nos conhece, eu sou Michele Caltabiano, sou terapeuta. A Andréia Faria, minha companheira, minha amiga e minha sócia nesse projeto. Boa noite. Sejam bem-vindos. Agora sim. Agora a notificação do Facebook deve estar chegando aí para vocês. Pra mim já chegou. Tem alguns vídeos que a gente inicia e a notificação não chega para as pessoas. Então a gente sai e entra de novo para que essa notificação possa chegar a todos os participantes, a todos os seguidores aqui da Resoluto. Então sejam muito bem-vindos nessa noite de quarta-feira. Vamos falar um pouco sobre os mitos do luto. Além do luto ser um tabu e que muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre o assunto, sobre luto, sobre morte, talvez por isso existam muitos mitos, porque quando a gente conversa sobre o assunto, quando nós falamos, aprendemos sobre determinado assunto, determinado tema, os mitos, eles vão embora, eles deixam de existir. Então, se existe mito, é porque precisa ser falado, precisa ser conversado. E uma das coisas que nós desejamos e que nós estamos colocando em prática é realmente a educação para o luto, para que as pessoas possam ter entendimento sobre o luto, as suas fases, o seu processo, o que é normal, o que é natural dentro do luto, o que se pode esperar desse processo, que apesar de único e individual, tem muitas situações parecidas. Então, a gente acaba aprendendo com a história do outro, a gente aprende também com os assuntos que a gente traz aqui, os temas que a gente traz para trabalhar nessa terapia em grupo. Então, eu vou dar mais alguns minutinhos para que as pessoas possam entrar. Eu vou também compartilhar aqui com alguns grupos que nos seguem aqui na página Resoluto. Então, vou compartilhar com essas pessoas para que elas também possam chegar aqui e participar conosco. Vamos compartilhar. Deixa eu fazer um comentário aqui para ver se vai aparecer pra gente. As mensagens não estão aparecendo, né, Andréia? Deixa eu ver aqui. Ah, agora apareceu. Se vocês começarem a falar conosco, a gente vai ver as mensagens aqui. E a gente sabe que tem muitas pessoas que chegam aqui num horário um pouco mais tarde. As pessoas entram em horários diferenciados. A nossa terapia em grupo, ela fica gravada. Oi, Silvana. Oi, Silvana. Seja bem-vinda. Então, a gente sabe que essas pessoas, às vezes, têm dificuldade de estar aqui nesse horário. Mas esse vídeo fica gravado. Esse conteúdo, ele pode ser acessado em outros momentos, para que a gente possa estar sempre disseminando esse conhecimento sobre o luto. Oi, Patrícia. Um grande beijo para você. E então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mitos, né? Mitos sobre o luto. Como eu falei aqui no início da live, quando existe algum mito, o que é mito? O mito é uma mentira, é algo que é dito que não é verdadeiro. Então, você já deve ter visto em alguma revista mitos ou verdades, né? Então, mentiras
ou verdades. Mas tem uma coisa que acontece muito aqui no processo de luto. O luto, ele é um processo individual e único de cada pessoa. Muitas vezes, a forma como eu vivo meu luto é diferente da forma como a Andréia vive o luto. E se eu vivi uma situação e a Andréia não, isso não significa que o que eu vivi é um mito para ela, tá? Então, assim, mito é algo que não é verdade. Algo que eu vivi, mas que a Andréia não viveu, é uma verdade. Então, a gente não pode considerar isso um mito, porque somente uma pessoa não viveu. Então, o luto, ele tem essa particularidade de ser algo individual, de ser único. Cada pessoa expressa esse momento de dor de uma maneira diferente. E às vezes eu passo por uma situação que outra pessoa não vai passar, tá? Eu realizo algo para me ajudar que outra pessoa não precisou realizar. Tem pessoas que assimilam o luto, que elaboram o luto com mais facilidade. E essas pessoas não precisam de ajuda de profissional, elas conseguem sozinhas administrar todas essas emoções. Porém, outras pessoas já precisam de uma ajuda, precisam de orientação, precisam de um cuidado mais especializado para lidar com todas essas emoções que estão envolvidas no momento do luto. Então, que fique bem claro, tem muitas situações que você não viveu no seu luto ou não vai viver, mas isso não significa que ela é um mito, tá bom? Se vocês tiverem aí alguma dúvida em relação a algo que você acredite que pode ser um mito, coloque pra gente. Algo que você acredita que não é verdade, coloque aqui que a gente vai trazer essa informação para você. Andréia separou Eu separei umas perguntas, mas assim, quem não ouviu alguém chegar para você e falar assim, isso vai passar, é mito. Não é assim, não vai passar, você vai transformar. Então, tem várias coisas que as pessoas falam, né, que não entendem do assunto, e ela acaba, às vezes, magoando, né, porque uma palavra, às vezes, pode magoar muito. Então, a gente trouxe aqui algumas perguntas para a gente só esclarecer para vocês. Mas eu gostaria muito que vocês perguntassem alguma coisa para a gente poder pesquisar também e responder a vocês. Alguma coisa que uma pessoa disse ou uma situação que você viveu, conta aqui pra gente, que a gente vai começar com algumas perguntas que a gente tem aqui. Quer começar com uma que eu vou procurar uma aqui, que eu acho que tá igual a aqui diz: o luto não é normal. Isso é um mito ou uma verdade? O luto é algo anormal. O que vocês acham? Na verdade, isso é um mito, porque o luto é um processo natural. O que é o luto? Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Boa noite, Rita. O que é o processo de luto? O que é o luto em si? O luto é o período em que eu vou viver tendo que me adaptar ao rompimento de uma ligação de amor, ao rompimento de uma ligação de vida. Então, como eu vou passar por esse momento? Isso se chama luto. Então, estar em luto significa essa nova adaptação, é um processo, é um período, é uma fase, tá? Então, ele é normal, porque todos nós passamos por ele. O luto não acontece somente comigo, ou somente com o André, ou somente com você. O luto acontece com todas as pessoas. Não tem ninguém na face da terra que não tenha vivido o luto. E se não viveu ainda, vai viver, tá? Então, o luto é algo natural. Tão natural quanto nascer, quanto viver, quanto adoecer, quanto se curar. São processos naturais que vivemos, né, no decorrer da nossa vida, da nossa vivência. Então, o luto é sim algo natural. Tem uma outra coisa aqui, uma outra frase. Devo passar por todas as fases do luto. Isso é mito ou verdade? É uma verdade.
tá? Porque mesmo que você passe muito rapidamente por uma fase, né, você passa por todas elas. A gente conhece, é muito falado, nas 5 fases do luto. Porém, existem, né, diversos estudiosos que já enumeraram como 6, como 7 fases do luto. Então, vou desligar aqui que tem gente ligando no meu celular. Não consigo desligar. Então, tem estudiosos que já encontraram mais fases do luto. Isso, agora vem uma outra coisa, tem gente que perguntou, as 5 fases do luto, é mito ou verdade? Depende, tá? Tem pessoas que vivem as 5 fases do luto, mas agora já são encontradas outras fases, tá? As mais conhecidas são negação, raiva, negociação, né, que seria a barganha, depressão, aceitação. E já existe mais uma que é chamada transformação. E essa transformação ela acontece na 6ª fase. Então, já existe esse estudo dizendo que existem 6 fases do luto. E essa transformação, o que é essa transformação? É você se adaptar a essa nova realidade. Você transformou a sua forma de viver. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, um outro momento, tá? Você trouxe algum livro? Tocar no assunto com a pessoa enlutada não é uma boa ideia. Errado. Pelo contrário, evitar falar sobre a perda pode levar a pessoa a se sentir sozinha. Então, nesse momento do luto, ela tem que sim falar sobre isso, porque isso vai deixar ela mais assim, como é que eu posso dizer? Mais tranquila, mais aberta, mais aberta, e a gente só vai ouvir a pessoa, acolher nesse momento, porque assim, nessa fase, ela se fecha de uma maneira que isso sim pode levar à depressão e ela fica, às vezes, isolada no mundo dela. Então, o que precisa? Precisa sim ser falado sobre o luto. Mas também não é preciso você forçar ela, né? O que é importante é você conversar com ela e aos pouquinhos ela vai se soltando, vai falando, porque assim, nesse momento, o mais importante é ela ser ouvida. Isso. Essa escuta também precisa ser capaz, a pessoa que escuta também precisa ser capaz de acolher, né? Nós precisamos estar abertos a ouvir essa pessoa enlutada. Eu acredito, né, reforçando aqui o que a Andréa falou, quando a pessoa não toca no assunto, limita a pessoa enlutada de colocar para fora suas emoções, de deixar transparecer aquelas emoções. E são emoções necessárias para a elaboração do luto. É preciso chorar para que a gente elabore o luto. É preciso falar de quem se foi para que a gente comece a elaborar o luto. Então são expressões, né, uma forma de expressar o nosso luto que são fundamentais para que a gente possa viver esse processo de maneira saudável. E o que é viver esse processo de maneira saudável? É ficar bem, é colocando para fora aquela dor. Sabe aquele momento que você chora e alivia o peito, tira um peso de você? Isso é saudável. E quando você não chora, quando você não fala, fica aquela angústia, fica aquele negócio apertando aqui na garganta, você fica segurando o choro. E isso faz mal, você está inibindo a sua expressão do luto. E isso é muito necessário e muito importante para que se tenha um processo saudável. A Rita colocou um comentário, deixa eu ler aqui. Vivi meu luto atropelado, certo? O luto muito prolongado, demais, e na minha opinião, já não é normal. Eu, na verdade, sinto saudade dos meus entes queridos, mas no fundo é uma saudade boa. Chorar é normal. Isso mesmo, Rita. Isso mesmo. Chorar é normal, é natural, faz parte do processo, é necessário no processo de luto chorar. Né? Lógico, quando esse luto ele fica muito prolongado, por mais de 2 anos,
com certeza aquela pessoa ela tem algum transtorno emocional que foi mal elaborado no luto. Alguma coisa aconteceu nesse processo que desencadeou um transtorno emocional e ela precisa sim de um profissional ali. Então, até 2 anos de luto, para que a gente possa elaborar, construir essa transformação, entender o nosso novo papel, aceitar tudo isso e viver todo esse momento de raiva, de depressão, de choro, de negação e esses altos e baixos que o luto traz na nossa vida. Então, até 2 anos isso é natural, é normal. Passando disso, a gente tem que avaliar. A gente precisa estar atento a um luto superior a 2 anos, tá? Isso é a média. Mas se a pessoa prolonga muito esse luto, tem dificuldade de estar voltando à sua rotina, fazer coisas que ela fazia antes, em outros momentos, em outras épocas, a gente precisa dar essa atenção. E não somente a pessoa enlutada observar isso, mas as pessoas que estão à volta. Então, se você conhece uma pessoa e ela está passando por esse processo, olhe com carinho porque ela está vivendo. Né? Não diga coisas que vai magoar ou que vai piorar ainda esse luto. Você tá falando... Acabei de falar algo que ela vai ler. Não, mas é porque eu vou pegar um encaixe dela aqui, que uma pergunta assim, o luto deve durar em média 1 ano e meio? Na prática, não é bem assim. Cada um tem um tempo, né? Porque passa pelas datas comemorativas, né? Aí lembra do ente querido, aí tem um aniversário, aí uma festa que lembra. Quando o enlutado consegue chegar nessa data e ele está se sentindo melhor, está começando um processo de transformação, aceitação, né? Você consegue já chegar numa data, lembrar do seu ente querido, não com tanta dor, né? Nem com sofrimento, apenas a saudade, que nem a Rita está falando, que ela chora de saudade, não é de dor, não é de sofrimento. A partir do momento que você aceita, é um processo e um passo muito importante. Mas ninguém estipulou nenhuma data para você acabar o luto ali. Depende de cada pessoa. Uns conseguem, né, rápido entender e outros ainda têm aquele processo todo que todos nós temos que respeitar. Gente, estou compartilhando aqui com mais grupos, tá? Essa pergunta que a gente acabou de fazer, de relatar, eu tenho muitas pessoas que me perguntam, porque elas ficam sendo cobradas que já está na hora de acabar o luto. Não existe um momento de acabar. Nós temos que respeitar todas as fases e o tempo de cada um. Por isso que a gente fala que o luto é muito individual. O tempo que cada um vai viver, cada fase do luto também é individual. Tem pessoas que passam pelo momento da negação mais rápido, tem pessoas que passam pela fase da raiva mais rápido, outras demoram, ficam ali alimentando aquela raiva, sentimento de vingança, de ódio. Então, é muito diferente de pessoa para pessoa. É claro, quem está alimentando por mais tempo uma fase, ele demora um pouco mais para ir para a fase seguinte. E, consequentemente, o luto dessa pessoa vai ser maior. Até ela chegar na transformação, na aceitação, vai ser muito mais longo esse período. Mas o importante é que todas as fases sejam vividas, sejam olhadas com carinho, com amor, que você se entenda, que você se ame, que você não se cobre, não se julgue, apenas viva o seu luto, 1 minuto por vez, né, André? Isso mesmo, 1 minuto por vez. A Rita colocou um outro comentário aqui. Deus levou minha filha e neto, já fazem 7 anos. Fiquei 1 ano e meio mal, mas tive ajuda. Hoje em dia, já tive aceitação. Ninguém consegue, né, caminhar nesse processo de luto sozinho.
tem que ter o apoio da família, o apoio de amigos, apoio de profissionais, dependendo até do caso, que a pessoa entra em depressão, fala em suicídio, aí sim precisa de um profissional. Fora a ajuda, né, acolhedora de casas que acolhem, por exemplo, a Clínica Resoluto faz esse processo, ajuda você a passar, né, por esse processo. Então, assim, sozinho a gente não consegue mesmo, porque tem a sua parte, tem a nossa parte e a parte do profissional. Isso tudo ajuda você a dar esse passo, né, de cada vez. Isso. Aqui na clínica eu vou falar um pouquinho sobre os nossos projetos, tá? Então nós temos, todos os nossos projetos, eles são baseados em estudos feitos por profissionais que atendem as pessoas enlutadas, tá? Então nós temos aí um treinamento, nós passamos por um estudo, como são realizadas as intervenções com uma pessoa enlutada. O que eu, uma terapeuta, a Andréia, que é gestora de recursos humanos, o que nós podemos fazer para te ajudar? Eu não posso fazer o trabalho de uma psicóloga, a Andréia também não, mas existem intervenções primárias e secundárias que estão ao nosso alcance realizar com vocês. E futuramente a gente vai falar sobre isso. É como se fossem graus, né, de atendimento. E a psicóloga, o profissional da psicologia, ele entra com uma intervenção terciária. Pessoas que já estão com dificuldade maior de elaborar o seu luto e que precisam de um tratamento individual. Por quê? Porque ele tem dificuldade de passar por essas fases, de organizar suas emoções e elaborar o seu luto. Então, tudo aqui é realizado conforme uma preparação, tá, profissional, um estudo que a gente fez, não é nada da nossa cabeça. Então, tudo que a gente está propondo para vocês, trazendo para vocês, são intervenções que nós estamos autorizados a realizar, tá? Essa conversa, essa terapia que a gente faz aqui em grupo, de falar sobre temas. Então, tudo isso a gente está dentro do nosso poder, da nossa competência realizar aqui dentro com vocês, tá? E temos a equipe, sim, com psicólogos, para atender os casos mais complicados. É chamado de luto complicado até. São casos onde as pessoas têm um pouco mais de dificuldade e começam a criar transtornos emocionais. Então, isso sim já é uma especificidade do psicólogo. Tem mais uma aí? Tem. Eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui também. Quem não chora não está triste. Quem mais chora é quem mais sofre. Não é bem assim. Não é porque a gente chora, é que a gente sofre por tudo que acontece. Tem gente que não chora e sofre aquele momento calado. Que eu não sei o que é pior, né? Se você desabafa, você guarda aquilo para você. Mas não é porque você não está chorando que você não está sofrendo. É esse tabu que as pessoas colocam no meio de um processo tão sofrido que é o luto, né? O luto ainda, nesse século, ainda é um tabu. Então, se a pessoa não está chorando, você vai conversar com a pessoa não está chorando, mas ela está sofrendo, a maneira dela, né? Cada um tem um jeito de demonstrar, de expressar. Uns choram muito, choram todos os dias, choram. É normal, como é normal também a pessoa não chorar. Cada um vive o seu luto da maneira dela, né? Eu não sei como cada um tem. Eu tenho um jeito, a Michelle tem um jeito. Então nós temos que respeitar, né? A gente não pode colocar essas coisas para a pessoa que está sofrendo. Você não está nem chorando, então já passou. A maioria fala isso. Eu tenho uma aqui. Eu estou de luto e por isso devo me afastar da família e dos amigos. Isso é um mito ou uma verdade? Isso é um mito, gente. Muito pelo contrário, nós devemos nos aproximar, nós devemos estar em contato com a família. Mesmo que nesse momento... Oi, Gislene, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Gi, tudo bem? Mesmo que nesse momento seja difícil e que as lembranças venham ali com
mais força, né, nos momentos em que estamos reunidos em família. Mas nós precisamos do apoio dos nossos familiares, dos nossos amigos, porque naquele momento de convivência com amigos e familiares, você não está o tempo todo falando e lembrando da pessoa enlutada. E falar de outras coisas, de outros assuntos, conversar, poder dar risada, e isso faz bem, isso ajuda no processo de luto. Então sim, devemos ficar próximo dos amigos e da família, devemos sair de casa, realizar atividades prazerosas, porque isso ajuda no processo. Imagina uma pessoa viver 24 horas triste, aborrecida, chorando e sofrendo com as lembranças do luto. Uma pessoa dessa, ela não aguenta isso por muito tempo. Então nós precisamos estar em contato com outras pessoas, com amigos, com família e realizar coisas aí que a gente fique feliz. Passear, ir no cinema, na praça, sair para comer algo que você goste. Então deve realizar isso com frequência, tá? Para que a gente não entre num estado depressivo por conta do luto. Acho que a Rita fez um comentário. Deixa eu ler por aqui. Saudades eternas vamos ter até o fim, mas não saudades de tristeza, senão ficamos doentes. E tenho certeza que nossos entes vão ficar tristes. Eu, na verdade, por tudo que passei. Só lembranças boas. Converso com todos, danço para eles, oro muito para eles. Sinto até eles perto de mim e sinto pelo cheiro. Então, Rita, isso é algo muito gratificante. Eu acredito que isso que você está fazendo, de estar em contato, de falar com eles, de dançar, isso também é algo que te ajuda a viver esse momento de luto. Então, do mesmo jeito que a gente precisa estar em contato com os amigos, por que não estar em contato com eles? Enviar o nosso amor. O amor é o quê? É uma energia, uma vibração. E isso ninguém consegue ver, mas ele existe. Você consegue colocar o seu amor para fora, você consegue demonstrar o seu amor com coisas que você faz. E nesse momento que você está vibrando amor, esse amor, ele sai de dentro de você e ele com certeza ele chega para essa pessoa, para esse ente querido. E com certeza eles devem ficar muito felizes de ver você sorrindo, de ver você dançando, de ver você orando por eles. Tá? Isso faz muito bem. É muito importante, não só para eles, mas como você se sente quando você faz isso. Eu queria que você colocasse aqui, Rita, o que você sente quando você está dançando ali, que você está orando, que você envia, né, esse amor todo. Você fica bem? Você fica mal? O que você faz depois? Conta pra gente, porque isso é o resultado dessa sua ação, dessa sua atividade que você faz. Tem a Gislane, boa noite. A Gislene, ela pode participar também. Ela também teve perdas, né? E ela sofre muito com isso. E eu gostaria que ela colocasse aqui pra gente conhecer um pouquinho a história dela. Só um pouquinho, Gil. Fala um pouquinho de você, das perdas que eu participei, né? Que eu conheci. Fica à vontade aí para participar. Tem uma pergunta que também eu recebo bastante. Duas pessoas perguntaram. Uma perda repentina dói mais do que uma perda já anunciada? A perda anunciada, mesmo que você trabalhe, né, aquele processo que você sabe que uma hora a pessoa vai embora, a dor é a mesma. A dor de você saber que uma pessoa vai embora e a dor da pessoa repentina quando você não espera é a mesma dor. Só que mesmo que você trabalhe, que nem nós falamos assim, a única certeza que nós temos, né, é que um dia a gente vai morrer. Ou que a pessoa, né, um ente querido, todos nós vamos passar por esse processo de luto. Mas ninguém está preparado, né? Ninguém está preparado.
Eu tenho um ponto de vista sobre isso. Eu não acredito que sofra mais. Não, eu também não Mas acredito. existe aquela fase que é o estado de choque, né? Aquela fase que você nega. E essa fase ela pode ser um pouco maior do que uma morte, né? Uma perda já anunciada. Sim. Alguém que está doente, em processo de tratamento, geralmente, né, um câncer, uma doença ali que vai consumindo aquela pessoa aos poucos e já é previsto que em algum momento ela não resista e o óbito venha a ocorrer. Então a família começa a se preparar, ela tem tempo para ir elaborando essa perda e aí quando acontece, em alguns momentos, né, eles até pensam, não está sofrendo mais. Por quê? Às vezes é uma doença que vem machucando, que vem judiando muito daquela pessoa fisicamente. Já a morte repentina, isso não passa pela sua cabeça. Isso não vem na sua mente. Você não fica pensando, fulano vai morrer de repente do nada. Não, não vem. Então, quando acontece, é um choque muito grande. E aí você fica negando aquilo por um tempo maior do que a morte e a perda já anunciada. Então, eu vejo dessa forma, que o tempo daquela fase, a primeira fase que é a negação, que é o estado de choque, ele é um pouco maior. Então, diferencia isso. Mas não significa que sofre mais ou menos. A dor eu acho que é a mesma. Porque mesmo que você prepare tudo, quando chega a hora, a dor é a mesma. Você vai sofrer do mesmo jeito. Vai falar, agora ela estava sofrendo muito, que nem a Michelle falou. Mas quando acontece, né, é uma dor muito, muito grande. Então, dor de perda de qualquer ente querido, de pai, de mãe, de filho, de amigo, a dor não tem uma especificação. Essa dor é assim, aquela dor é desse jeito. Não, dor é dor, principalmente quando é de perda. A Rita colocou, me sinto muito bem, graças a Deus. Eu torço para todas as pessoas ficarem bem também. Isso mesmo. Esse comentário dela é em relação ao que ela faz, né? Ela conversa, ela envia amor, ela fala com esses entes queridos que já se foram, ela envia o amor, ela dança para eles, ela conversa com eles, ela ora por eles. Então, ela continua fazendo algo de bom para eles como se eles estivessem aqui. Ela continua vibrando na alegria, vibrando no amor, e essa vibração, com certeza, chega até os entes queridos dela. Já tiveram pessoas que julgaram por ela estar bem. Eles acham que eu fiquei feliz com as perdas. Preciso da minha filha e do meu neto. Aí é que tá. Gente, tem algo que acontece muito, que é esse julgamento. A pessoa não está feliz porque perdeu alguém, porque passou por essa separação. Ela está feliz porque ela consegue encontrar alegria e felicidade em outras coisas que ela está vivendo aqui. Porque a nossa vida não se resume a essas pessoas. É claro, são pessoas importantes. 90% da minha vida, por exemplo, era em função do meu filho. É meu filho, então eu estou ali o tempo todo com ele. Quando ele se vai, eu fico um vazio muito maior, fico um vazio muito grande. Por quê? Porque tudo que eu fazia por ele, agora eu não faço mais. Significa que eu nunca mais vou ser feliz na minha vida? Eu nunca mais vou dar um sorriso, eu nunca mais vou sentir alegria? Não tem nada nesse mundo que vai me trazer um pouquinho de alegria? Tem muitas coisas que vão me trazer alegria. E é isso que a Rita faz. Ela faz coisas, ela coloca em prática coisas que vão colocar um sorriso no seu rosto, que vão deixar ela alegre, que vão deixar ela leve. Significa que ela esqueceu o que aconteceu? Que ela não sofre ou que ela não sente saudade? Não, ela sente saudade, ela sofre, ela tem os momentos de dor, tem momentos que ela chora, ela já escreveu aqui, ela chora. Só que não é aquele choro de dor, aquele choro de desespero, é choro de saudade. Eu quero estar perto de você, eu quero sentir você perto de mim. Então, é esse tipo de choro. Agora, esse julgamento, ele acontece muito. Mas, isso é assunto também para uma outra live. Questão dos julgamentos. Mas não se apegue a isso, tá, Rita? Seja feliz. Faça o que te faça feliz. Porque é isso que importa. Porque ninguém pode ser feliz por você. Ninguém pode sentir alegria por você.
Na hora que você tá triste, chorando, vai alguém lá e fala assim, deixa, dá um pouquinho de sua tristeza pra mim. Ninguém faz isso. Nós E por mais que passa, não consegue, né? Nós estávamos falando sobre isso ontem, né? O que a gente precisa são de pessoas motivadoras ao nosso lado, né? Que pelo menos eles não... que se não tem algo de bom para falar, abrace. Um abraço cura tanta coisa, gente. Cura aquela pessoa que está ali de repente com aquela dor no peito, aquela saudade. Você vai dar um abraço, basta você abraçar que ela já fica bem. É isso que você tem que fazer, né? Ficar longe de pessoas assim, não ligar para que essas pessoas falam, que infelizmente elas não entendem do assunto, talvez porque não tenham passado por isso, né? Porque quando a gente passa, a gente entende muita coisa, aí muitas se colocam no lugar, né? Pô, é verdade, quando ela dizia isso, é verdade. Muitas fazem isso, outras não têm coragem de falar, é verdade aquilo, e acaba se calando. Mas, Rita, você está fazendo tudo certinho, sim. Isso é uma transformação na sua vida. Você transformou aquela dor, né, aquele sofrimento num momento feliz. É isso mesmo, porque nós estamos aqui e nós temos que continuar o nosso caminho. Então você está fazendo, parabéns, você está fazendo da melhor forma. Vivendo, né, da melhor forma. Mito. Isso aqui? Não preciso da ajuda de ninguém. Isso é mito ou é verdade? Nós acabamos de falar isso. É um mito. Todos nós precisamos estar com outras pessoas para poder desabafar, para poder conversar. E claro, gente, não significa qualquer pessoa. Se a pessoa está te julgando, te criticando, te condenando, não dá tempo para você, não respeita o seu tempo de viver tudo que você tem que viver. E às vezes essa pessoa ela é muito próxima de nós, então a gente de repente não pode cortar vínculo, não pode cortar o contato. Mas vamos ficar mais próximos de quem pode nos ouvir falar do assunto, ouvir, né, aquele desabafo, de repente vir te dar um abraço. Então você mesmo vai perceber quem são essas pessoas que te dão esse acolhimento, que te deixam à vontade para falar. Porque a partir do momento que uma pessoa ela não te ouve, ela não está ali para te acolher. Tá? Ou que te recrimina, ou que fala coisas para você do tipo, nossa, você ainda tá chorando? Nossa, você ainda tá sofrendo? A fila andou. Né? Então, assim, são comentários que muitas vezes demonstram o quanto aquela pessoa não está preparada para cuidar de uma pessoa que está passando por esse momento de luto. Nisso, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara, não significa que a pessoa não queira te ajudar. Muitas vezes ela não sabe lidar. Às vezes ela até tem a boa intenção de ajudar você, de trazer uma palavra amiga, de dar de te falar coisas para você melhorar, falar frases de conforto, mas ela não sabe. E aí quando ela fala uma besteira, ela fala algo que te magoa. Então, tem que ter essa percepção aí também. Muitas vezes a pessoa quer te ajudar e não sabe como. E esse não saber como é justamente pelo tabu do luto. Porque isso não é comentado, isso não é falado. Ninguém ensina uma pessoa a conviver com outra pessoa que está enlutada. Eu desconheço lugares que ensinem essas coisas. Aliás, eu conheço um que vai começar a fazer essas coisas, que é a Clínica Resoluto, tá? Porque a nossa intenção é cuidar de quem está em luto e ajudar as pessoas que querem cuidar de quem está em luto. Então, trazer esse conhecimento, esse estudo é a nossa missão, é um dos nossos objetivos, é um dos nossos projetos, tá bom? Desmistificar a questão do luto, que é algo super normal. O que não é normal é não saber falar sobre luto. Muito bem. Tem uma outra aqui. Acho que tem comentário. Deixa eu abrir aqui, que aqui a gente enxerga melhor. Agradeço muito a casa de oração que você frequenta, né, Rita?
recebeu cartas psicografadas pelo irmão André, só gratidão. Isso mesmo, a religião ajuda muito. Seja qual for a religião de cada um, se apegar em Deus, se apegar na fé, isso ajuda no processo de luto. Isso é essencial. Então, que as pessoas possam procurar, que elas tenham abertura, né, de procurar por essa religião e que as religiões também estejam aí abertas para acolher essas pessoas. Então isso é algo também de extrema importância dentro do processo, né, de elaboração do luto. A religião é muito importante, né? Cada um tem que se apegar na religião que for melhor, ou que se sentir, né, melhor. A gente tem que se apegar com Deus, né? Ter muita fé naquilo que a gente está fazendo, né? Sair desse sofrimento. Tenho até uma pergunta aqui: o tempo cura tudo? É um consolo ao qual vale a pena se apegar? Não existe o tempo não cura, porque assim, não é uma doença que você vai lá e cura. Você elabora aquele luto para você poder construindo. Você vai construindo, isso mesmo. Que é um processo, né? É um processo, que nem a gente sempre fala aqui, mas não que vá curar. Isso é mito, né? Essa pergunta é mito. E tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender o que é elaborar o luto, transformar o luto, o processo do luto, o que é o luto em si. Então o luto, essa elaboração, essa construção, é a construção de você, é a reconstrução do seu ser. Como você vai conviver com as outras pessoas que estão ainda na sua vida, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, né? Na sociedade em que você está inserido. Como você vai conviver a partir do luto. Então, são muitos afazeres que você fazia e que você tinha vínculo com aquela pessoa que se foi. E agora? Como vai ser? Então, é reconstruir essa nova identidade, esse novo eu, essa nova forma de viver. Então, você tinha rotinas ligadas com essa pessoa que se foi. E a partir do luto, como vai ser? Você vai continuar fazendo a mesma coisa? Às vezes não. Às vezes você precisa rever isso. Como eu vou me comportar? Aonde eu vou? Com quem eu vou? Então, são coisas que você vai vivenciando com o tempo. Não acontece também tudo no primeiro dia ou na primeira semana. Então, tem coisas que levam tempo para você viver novamente. E aí, como que você vai fazer sem aquela pessoa? Então, é isso, é reconstruir, é ter uma nova forma de viver, de se relacionar com as pessoas que estão na sociedade sem aquela pessoa que se foi, sem o seu ente querido, sem aquele amor da sua vida. Então, como reconstruir? O que fazer? Então, é essa elaboração. E essa elaboração não existe uma receita. Não tem como falar para você, faça isso ou faça aquilo. As pessoas são diferentes. O que serve para mim não serve para Andréia. O que serve para ela, de repente, não serve para você. Então, não tem uma receita. E sim, observar a sua vida, observar o que você está vivenciando naquele momento, qual é a rotina que você vai retornar para a sua vida, né? O que você vai voltar a fazer e como você vai fazer. E é só você quem vai descobrir uma forma saudável de viver tudo isso. Como que você vai reconstruir essa relação, de repente, com um lugar, uma pessoa, um grupo de amigos. Então, é nesse sentido de construção, de elaboração. E é isso que é o processo do luto. E quando você consegue ver, passar por tudo isso, se recolocar dentro da sociedade novamente e realizar diversas atividades, aí a gente pode dizer que você vivenciou todo o processo de luto. E por isso que muitas vezes tem pessoas que é mais longo e é mais curto. Então, a facilidade ou não de se adaptar a essa nova realidade. Como que eu vou me adaptar? Então, tudo isso é a elaboração do luto.
Tem uma frase aqui, quer completar? Não, pode falar. Pode. Que é outro assunto. Ontem eu falei por umas mães, né, também estão de luto, que elas já estão reconstruídas, né, no Dia Internacional da Mulher. Por quê? Porque elas deram um passo de pedir ajuda, elas estão vivendo um dia de cada vez, elas estão entendendo o porquê de tantas coisas que acontecem, elas estão aceitando esse processo de luto, elas estão elaborando, elas estão transformando. A Michele é uma pessoa reconstruída, mas não que ela esqueceu que ela passou pelo luto, não, porque ela transformou o luto dela nessa ajuda que ela está fazendo aqui. E ela não só fazia aqui, ela fazia num outro lugar também, só que como esse aqui tomou um pouco mais o tempo dela, que envolve todas as pessoas, não só as mães, mas pais, avós, tios, pessoas, esposos, né? Envolve tantas pessoas, ela se dedicou um pouco mais a esse trabalho. Então isso é você reconstruir a sua vida. Eu acho que vocês, mulheres enlutadas, são guerreiras e estão reconstruindo a sua vida 1 minuto por vez. Isso aí. A Cori chegou aqui, boa noite. Boa noite, Cori. A Rita disse que foi muito acolhida, né? E que agora ela mudou o pensamento e está em paz, que hoje ela é feliz. É isso mesmo, quando a gente mudar esse pensamento é mudar a forma de ver as coisas. Certeza. Então, essa é a transformação. Do jeito de ser, do jeito de se comportar, do jeito de pensar. A Gisele. A Gislene, vamos abrir aqui, que a André pediu para ela colocar algo aqui, falando da história dela. Depois que perdi meus pais, a Deia mesmo sabe, principalmente a minha mãe, a vida ficou mais difícil. É uma dor que não cessa. A vida não foi mais a mesma. Eu rio muito todos os dias. Acho que é o que mais faço, porque adoro sorrir. E sou um pouco palhaça. Mas rir não significa nem sempre estar feliz. E infelizmente, a dor da perda é muito dura. A vida está muito dura e choro todos os dias, mesmo sabendo que não posso. Queria ter tido mais irmãos. Só tenho uma. Quem sabe a dor seria mais fácil de encarar. Mas vida que segue, sempre na vontade dele. É isso mesmo, Gislene. É uma dor realmente muito difícil de lidar, porque não estamos esperando, porque nós não estamos preparados, porque realmente é algo de repente novo nas nossas vidas e a gente não sabe lidar com isso. E rir não significa estar feliz. Mas eu vou dizer uma coisa para você: o sorriso, o sorrir, dar risadas e gargalhadas, isso inicia um processo de liberação de substâncias de dopamina, serotonina dentro do nosso corpo. E isso faz muito bem no processo de luto. Por quê? Porque são substâncias que com a tristeza deixam de ser produzidas pelo nosso corpo de forma natural. Por isso, muitas vezes as pessoas fazem uso de medicamentos para repor essas substâncias que o nosso corpo não produz mais. Então, sorrir, dar gargalhada, né? Então, isso faz bem, mesmo que a gente não esteja feliz. Continue sorrindo todos os dias, porque isso, biologicamente, isso faz bem para o seu corpo. Isso produz substâncias que vão te fazer bem, tá? Que te dão sensação de bem-estar e de conforto. Então, sorria. Uma das dicas que eu gosto muito de dar para as pessoas é: assistam filmes engraçados, aqueles vídeos curtinhos, né, de videocassetada, ou vídeos engraçados. Gente, isso faz muito bem, porque nem que seja por 1 minuto, 5 minutinhos no dia, tirar esse tempo para você sorrir significa cuidar de você. É melhor do que tomar um comprimido, disso eu tenho certeza. Eu participei da vida da Gislene
a gente se conhece há muito tempo, conheci a mãe e o pai dela. Então, o que eu tenho para falar para ela é assim: você sempre foi uma boa filha, você sempre foi palhaça, você sempre teve esse sorriso largo. Então, guarde apenas as boas lembranças de que você foi uma filha boa, que você fez a sua parte, que infelizmente todos nós, como a gente já falou aqui, vamos passar por isso. E você passou muito cedo, eu entendo isso, participei, né, da sua vida na época que a sua mãe e seu pai desencarnaram, né, faleceram. Mas assim, eu sempre digo para as pessoas, procure ajuda. Eu sei que você tem muitos amigos, eu sei que você tem uma irmã só, mas assim, você tem eu como amiga, né? Você tem vários amigos, e eu queria deixar aqui, você pode me chamar a hora que você quiser. Aliás, não só você, todas, que a gente, podendo ajudar, podendo dar uma palavra para que você, esse sofrimento se amenize, nós estamos aqui. Gi, um beijo, fique, ó, e eu quero que você sorria sempre, sim. E ela é palhaça mesmo, entendeu? Ela é palhaça. Eu mando vários vídeos engraçados para ela, hoje mesmo mandei um. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Isso a gente vai até essa pandemia passar, né? Porque tá demorando muito, né, pra gente abraçar. Mas as coisas estão melhorando. Estão melhorando. Hoje, eu acredito que vai melhorar sim ainda. Hoje o governador de São Paulo já liberou, né, a utilização de máscaras em ambientes abertos, tá? Na rua, em lugar onde tem ar livre. Então, a partir de amanhã a gente já pode estar andando sem as máscaras. É claro, né, gente? Tem que ter aquela consciência. Estou vacinado? Estou, né, protegido? Segui todos os protocolos de segurança? Não corro risco de transmitir algo para alguém? Pensar sempre no outro também. Mas a gente vê que está tendo uma flexibilidade, né, nos protocolos de segurança. Isso significa que o número de pessoas infectadas com Covid ele vem diminuindo, e o número de mortes também. A Cida entrou aqui, boa noite, Cida. Oi, Cida. É a linda, seja bem-vinda. A Rita escreveu: o sorriso faz bem para a alma e para o coração. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, e não importa, tá? Se são aqueles 5 minutinhos ali que você deu risada de um vídeo, mesmo que em seguida você lembre de tudo e que você volte a sentir uma tristeza, uma saudade, assista esses vídeos. Fique feliz por 5 minutos. Isso começa a mostrar para você que é possível sorrir novamente, que é possível sentir alegria com outras coisas. Não significa que você não está sofrendo. Muito pelo contrário, significa que você está se cuidando, significa que você está reagindo, significa que você está dando os passos necessários para que você tenha um luto saudável. Sim, você vai ser feliz de outra forma. Nós nunca somos as mesmas pessoas quando a gente perde alguém, mas você pode ser feliz sim, de uma outra maneira. Sim. Eu ia fazer um comentário, né? A Cida escreveu: adoro ver vocês duas juntas, um anjo nas nossas vidas, Andréia e Mi. Feliz por vocês duas juntas, saudade. Ver eles sempre ajuda a gente com tanta palavra de carinho. Gente, tem fé. Essas meninas são anjos que Deus nos mandou. É isso aí, gente. A gente tenta ser, tá? Eu tô aprendendo muito ainda. A gente dá o nosso melhor. A gente tá aprendendo muito, muito com vocês. Eu ainda não sei nada, eu vou falar pra vocês. Eu estudo alguma coisa com a Michelle, a gente estuda pra gente poder dar essa assistência pra vocês. Porque eu gosto de fazer isso, a Michelle tem esse dom também, ela viu que era isso que ela queria e eu abracei essa causa junto com ela, porque eu também gosto de fazer isso. E o resultado é essas mensagens aí, que eu fico bastante emocionada com isso e fico feliz, né, da gente estar falando e surtindo algum efeito. É isso aí, gente. E pode ter certeza que a gente está o tempo todo se atualizando, estudando. Tiveram aqui alguns dias aí próximo do carnaval, do período de carnaval, né? Eu tive mudança de casa, eu sumi um pouquinho aqui dos vídeos, minha casa ficou meio bagunçada aqui, até eu arrumar uma sala, um lugar certinho pra gente poder estar gravando os vídeos. E nós também nesse mesmo período começamos a fazer um curso
para entender melhor sobre o luto, para trazer o melhor conteúdo para vocês, para saber lidar melhor com vocês, saber o que a gente pode trabalhar com vocês sem invadir a área da psicóloga, porque a psicóloga ela tem um outro papel, tá? Mais profissional, mais voltado para transtornos mentais e emocionais. Apesar de que eu sou terapeuta também, cuido das emoções, porém, nesse trabalho a gente tem psicólogos. E se você é um psicólogo, se você vai assistir esse vídeo, se você conhece alguém da área que gostaria de trabalhar nesse projeto, de contribuir de repente com uma horinha, né, da sua semana para ajudar aqui as pessoas que estão passando pelo luto, entre em contato conosco. A Clínica Resolve está aberta, né, para as pessoas voluntárias que queiram ajudar os corações enlutados. Nós temos aqui um projeto que a gente tem a intenção de atender mais e mais pessoas, que a clínica chegue em diversos estados e a clínica está chegando. A clínica está chegando, tá? Então são pessoas que nos procuram lá de Roraima, de Brasília, do Rio Grande do Norte. Então são pessoas que chegam aqui do Sul, tá? Rio Grande do Sul, do Paraná. Então tem muitas pessoas que estão entrando em contato conosco e é isso que a gente quer. Disseminar todo esse conhecimento de educação para o luto e também o olhar da psicóloga para esse tratamento de luto, tá? Então nós estamos aqui fazendo o nosso melhor. É claro, a intenção é sempre expandir isso para o maior número de pessoas possíveis. Então eu peço até para vocês, compartilhem esse vídeo depois, compartilhem em algum grupo. Eu sei que tem grupos que não gostam que compartilhem vídeos, mas tudo bem. Se não pode compartilhar, não compartilha. Mas se você conhece alguém que precisa, dá um toque para essa pessoa, convida essa pessoa para assistir os vídeos. Aqui essa pessoa vai ser bem acolhida, ela vai receber essa educação do luto, porque a educação no luto, ela é muito importante para quem está vivendo o luto. Existem fases e fases. Existem fases de acolhimento, de validação daquele luto, aonde a pessoa começa a perceber que aquele luto é real, que ele aconteceu, e depois tem a fase de educação do luto, onde a pessoa se abre para realmente querer ouvir uma palestra, ouvir um conteúdo, e aí sim ela começa a abrir os seus ouvidos, os seus olhos e o seu coração para esse tratamento, para esse entendimento. E isso faz toda a diferença nesse processo de luto. E em 80% dos casos, evita casos de depressão mais grave, evita transtornos emocionais graves por conta do luto. Então, todo esse trabalho que a gente faz aqui parece um bate-papo, uma conversa boba, como quem não quer nada, mas ele tem um papel fundamental, tá? Para as pessoas que já validaram o luto, já aceitaram que aquele luto aconteceu e que não tem mais volta. Então, essas pessoas que já aceitaram e que já entenderam que precisam reagir ao luto, elas estão aqui para ouvir, para receber conselhos, para aprender com a sua história, com a minha história, para aprender com o que a gente comenta aqui. Então, o comentário de vocês também é muito importante. Às vezes, é uma história que você conta, um caso, uma situação, e esse caso, essa situação vai ajudar aquela pessoa que está ali, vivendo aquilo pela primeira vez, está um pouco perdida nesse processo de luto, sem saber para onde ir, sem saber quem procurar. E às vezes, aliás, muitas vezes, a pessoa tem vergonha de falar do luto. Então, ela se sente retraída, ela se sente fechada. E aqui a gente abre o espaço para essa pessoa falar quando quiser, escrever a mensagem que quiser, me chamar lá no privado. Tem pessoas que me chamam no privado e aí a gente vai lá e a gente conversa. Por quê? Porque naquele momento a pessoa não está bem. Oi, Vitória. É a Vitória que tá aí? Ou é a Cláudia? Acho que é a Vitória, né? A foto do cachorrinho, acho que é a Vitória. A gente vai conhecendo já vocês aí pela foto do Facebook. Pra você ver como que a gente vai criando essa intimidade. E isso é que é gostoso. Porque a gente tá aqui pra isso. Pra dar o nosso ombro, oferecer o nosso abraço e falar pra vocês que vocês não estão sozinhos.
eu coloco, desculpa, Michele, todo dia eu coloco na página sempre um conteúdo, mas conteúdo pesquisado de psicólogas, né? Que a gente pode, somos autorizadas a colocar para ajudar vocês a entender melhor esse processo. Tive até uma resposta, teve uma moça que falou assim que está gostando muito dos conteúdos, que isso está ajudando muito ela. Isso é maravilhoso para a gente, né? Porque todo dia a gente tenta colocar uma frase, alguma coisa, e para vocês mesmo comentarem, ou perguntarem. A gente está ali, está sempre olhando, né? Porque o nosso trabalho é esse, ficar sempre olhando para ver se alguém quer conversar, para ver se alguém fez uma pergunta. Todos os conteúdos que a gente coloca ali é para ajudar cada um de vocês. Tem mais comentário aqui. A Rita falou para Gislene: força, minha amada. Perdi a minha mãe, né, em 2011. Sei como é. Tenha forças. Tenha fé. Fique bem. Tenho certeza que sua mãe estará bem vendo você bem. É isso aí. Precisamos transmitir isso. Essa sensação de estar bem, de estar tranquilo, de estar feliz. E com certeza eles ficarão felizes também de nos ver assim. É isso aí. Sinta-se abraçada por mim. Gente, a hora passa voando, né? Já são 19 horas. Eu ia comentar alguma coisa de lá, né? 10 minutos. Eu Daqui? te interrompi. Você ia falar alguma coisinha. Ah, tá. Tem uma outra frase aqui. Aliás, tem mais duas pra gente poder encerrar. Tenho que me abdicar dos pertences da pessoa falecida. Isso é mito ou é verdade? O que vocês acham? Eu vou falar bem sinceramente pra você. Aqui no site que a gente pesquisou diz que é verdade. Mas para mim é mito. Por quê? Porque aqui fala, permanecer com os objetos do ente querido é uma maneira simbólica de tê-lo presente. Sim, é um símbolo, né, de tê-los aqui perto de nós. Mas muitas vezes, se livrar desses bens pode nos machucar, nos ferir. Então, eu acho que cada um aí vai ter a sua verdade e o seu mito, tá? Pode ser que algumas coisas você queira se desfazer rápido e outras você queira guardar com você. Então, é difícil falar, porque existem pertences que são muito particulares, que são muito pessoais, aí você quer guardar. E tem pertences que de repente não te interessa muito, para que você vai manter ali. Às vezes é desnecessário. Então eu acho que é muito pessoal essa frase. É muito pessoal. Cada um, por exemplo, eu guardei uma coisa do meu pai, mas assim, a maioria de roupa eu doei, né? Mas coisas que eu achei importante, eu guardei e guardo até hoje. Até hoje eu guardo. Então assim, é de cada um. Como ela falou, é pessoal mesmo. E tem uma outra aqui. Não posso pensar na morte do ente querido. Isso é mito ou é verdade? Aqui diz que é mito. E aqui fala, pensar no falecido e na causa da morte pode ajudar a refletir sobre a vida. Mas algumas pessoas recorrem apenas às boas lembranças para amenizar a dor da saudade. Então depende muito do que você vai lembrar. Qual é a memória que você vai acessar? De repente é uma memória triste, é uma memória que vai te fazer mal. Se tem algo que eu sempre falo, é o seguinte, a nossa mente, ela é atemporal, não existe passado e não existe futuro. Quando você acessa uma lembrança, você revive aquele momento como se fosse verdade. A sua mente entende que você está passando aquela situação novamente. Então, quando eu lembro da morte, o que está acontecendo? Eu estou sentindo tudo que eu senti naquele dia. Eu estou manifestando dentro do meu corpo as mesmas emoções. Isso vai me fazer bem ou mal? Mal, lógico. Imagine eu viver aquele dia de luto, aquele dia da morte novamente.
sentir tudo que eu senti novamente. Vai me fazer mal, é lógico que vai me fazer mal, vai me deixar triste, eu vou chorar, vou querer gritar, vai me sufocar, vai acontecer muitas coisas. Então, depende do que você vai pensar, tá? Isso é muito certo. Quando você lembra das coisas boas, das boas lembranças que vocês viveram, você está revivendo aquele momento bom, aquela lembrança boa, e vai manifestar no seu corpo as emoções boas e positivas. Aí você vai ficar leve. Você vai pensar assim, nossa, lembra aquele dia que aconteceu isso? Lembra aquele dia que ele me ajudou em tal coisa? Lembra aquela dia que ela me falou isso? Lembra o dia que a gente deu risada por causa disso? Isso é legal. Agora, lembrar do que vai trazer sentimentos negativos, isso vai fazer mal para você. Então, tá vendo como que tudo é muito particular? É muito individual? E tem coisas que você consegue lembrar, né, somente depois de um tempo de luto. Você não consegue pensar, você não consegue acessar aquelas memórias. Somente depois de um tempo você vai ter acesso àquelas lembranças mais positivas e mais serenas. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, o seu pensamento é apenas ali, naquele momento de morte, na despedida, né? Então, nos momentos mais tristes. Por isso, também a tendência dessa tristeza ser maior no início do luto, tá? Porque a gente revive aquilo diversas vezes no dia, diversas vezes na semana. Por isso que a gente fala aqui, viver 1 minuto por vez. Porque em 1 minuto você tem tantos pensamentos na sua mente, muitos pensamentos. A gente tem em média 300 mil pensamentos no dia. É muita coisa. É muita coisa. Se você for parar para pensar, são muitos pensamentos que você tem no dia. E a maioria deles é relacionado a essa perda que você tem. Por isso que o sofrimento é maior nos primeiros dias. Depois vai diminuindo? Sim, vai diminuindo. Por quê? Você começa a pensar em outras coisas. E a quantidade de pensamentos que te remete ao luto e à perda e à dor é um pouco menor. Então, quando as pessoas dizem, né, o tempo cura, o tempo... Não é o tempo, é porque você vai se ocupando com outras coisas. E aí você deixa de pensar tanto naquilo que te machuca, na lembrança que te dói, que te faz doer, que faz trazer essas emoções de tristeza, que faz trazer o choro com dor, tá? E é isso, essas daqui que a gente achou na internet, algumas frases de mito e verdade. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é isso. O luto é único e individual. Não tem certo e não tem errado. Se você está vivenciando isso, tem alguma razão. E procure entender por que você está vivenciando isso. Por que você está sentindo isso. Qual é o pensamento que te levou a sentir essa emoção. E aí você vai começar a entender o seu luto, entender o que você está passando. E isso é único, tá, gente? É único, não tem explicação. Porque eu penso, porque eu senti, porque eu vivi, porque eu chorei, não tem resposta. A resposta está dentro de você, tá bom? Não tem resposta certa. A Rita colocou: a hora passa rápido, isso mesmo, voa. Gislene agradeceu, obrigada pelas palavras. Rita, assim, eu ainda tenho muitas coisas do meu Yuri Mock. Dei algumas coisas para a minha família, deu para a Cecília a mesa dele e tenho as roupas e as coisas do Japão. Nunca vou desfazer, tudo na sua hora. Isso mesmo, tudo no seu momento. Uma das coisas importantes no luto é respeitar o seu tempo de fazer as coisas. Você se sente bem para fazer isso? Sente ou não sente? Quando você se sentir bem para fazer isso, com o coração leve, aí você vai lá e faz. Mas se você não se sentir bem, ainda não é o momento. Respeite, guarde mais um tempo. E na hora certa, faça com o coração limpo, com o coração aberto, com amor. A única coisa que tenho são as fotos. Nada mais. Dei as roupas, os brinquedos, doei as roupas do meu marido, foi libertador. Doei tudo. Deus me abençoou. É isso mesmo.
Isso é muito pessoal, né? Cada um tem uma reação. Tem pessoas que guardam todas as coisas, nem mexe, tem gente que acha melhor doar. É aquilo, cada um que se sentir bem, faça o que o seu coração pede. Isso mesmo, vai tudo no seu tempo, a Rita colocou, é isso aí. Meus amores, nós vamos encerrar aqui e eu agradeço a presença de vocês sempre, deixo um abraço aí para quem vai assistir depois. Agradeço a presença de vocês aqui e peço que vocês deem aí um retorno pra gente. Tá gostando da forma como a gente tem conduzido as terapias semanais, que é uma terapia em grupo. A gente fala do luto em si, tá? Não é nada particular ou individual de cada um, mas sim como o processo do luto acontece. Nós trazemos aqui conceitos, algumas explicações, colocamos aqui o nosso ponto de vista e abrimos também para vocês colocarem o ponto de vista de vocês, tá? E se tiverem alguma sugestão, tá? Qual o tema que vocês querem ouvir? Sobre o que vocês querem que a gente fale? A gente vai trazer esse assunto. Vocês querem ouvir, né, que a gente traga mais sugestões de vídeo, de filmes, de livros? O que vocês gostariam de ter aqui, dentro da página? O que você quer ver aqui? Frases, conselhos, vídeos, fotos, vídeos engraçados? Não sei, coloquem aí. Gente, não tem nada errado, tá? Não existe certo ou errado. O que vocês pedirem, a gente vai poder estar trabalhando. Porque se você pede, é uma necessidade que você tem para elaborar o seu luto, tá? Então não tem certo e não tem errado. Tem o certo para você. Tá joia? Gente, obrigada mais uma vez a todas. Eu fiquei muito feliz de vocês interagirem, porque é muito bom a gente saber a opinião, os comentários, a história, tudo de vocês, para a gente poder ter uma ideia de como ajudar. Por isso que nós sempre colocamos, quando a gente põe o nosso post lá, vocês perguntarem alguma coisa. E hoje foi muito bom que todas interagiram. E é isso que a gente quer. Então fique à vontade para escolher tema, que nem a Michelle falou, fiquem à vontade. A gente pesquisa, a gente conversa, a gente faz um debate. Isso vai ser muito bom para vocês e para nós. Tá bom? Boa noite para todas. Beijo, ó. Beijão para vocês. Quarta-feira que vem a gente está de volta. Um outro tema, mas aí fica aberto para vocês se quiserem escolher. Beijo.